Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Motivo de alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade, estar na casa do Senhor para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Como já foi lido, né, a lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Nós estamos aí nessa revista abençoada, comentário do pastor Osiel Gomes, né? E a lição de número 8. A nossa palavra-chave da lição é confissão. A nossa introdução, para os irmãos que quiserem acompanhar na revista, atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por dominá-lo, mera fraqueza ligado ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo na vida do crente, pois as suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Falando questão de pecados, um tio meu, ele disse que, porque tem muitas pessoas que contam a sua vida pregressa, vamos dizer assim, né? Como um testemunho, ou não sei se é um testemunho, né? Mas conta como se fosse vantagem, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro no tempo que eu não era crente, né? Como se fosse uma certa vantagem. Eu tenho um tio que eu tiro, por exemplo, dele, ele fala assim, querem saber o que eu fiz no tempo da minha ignorância, no tempo que eu não era crente, vocês têm que ir lá no estado do Goiás procurar para os meus parentes, porque da minha boca mesmo vocês nunca vão ouvir eu falando do que eu fiz do tempo que eu não era crente. Né? E tem muitas pessoas contam assim como se fosse com gosto, né? Eu matava, eu roubava, eu prostituía, falam, né? Como se fosse uma grande vantagem. Então eu tomo por ele esse exemplo, apesar de que todos nós, né, eu incluo todos nós temos uma caixinha, meu irmão. Todos nós temos uma caixinha que nós fizemos no passado, né? E muitas vezes o inimigo fica te apontando. Tu fez isso, tu fez aquilo outro. Mas a palavra mesmo diz que tudo aquilo que nós fizemos foi lançado no mar do esquecimento. Eu digo que lá no mar do esquecimento tem uma plaquinha assim, aqui é proibido pescar. Então, tudo aquilo que nós fizemos foi lançado no mar do esquecimento. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e suficiente Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O nosso primeiro tópico diz assim, a confissão de pecado. A definição, o verbo confessar, da palavra hebraica yadad, aparece como jogar, atirar, lançar. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 33, tem um texto, né, concernente a isso. Uma palavra que vem da raiz verbal adad, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tornar conhecimento, tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento de confissão de pecado, no Salmo 32, verso 5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento, né? Aqui mais 3 referências, e
Tiago 5:16, se o irmão Robert puder colocar aí, por favor. Tiago 5:16. Então, irmão Robert, deixa eu achar na minha aqui. Colocou? Thank you, my brother. Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Né? Então, esse aqui, muitas vezes, talvez seja até uma pergunta para os irmãos no início dessa lição. Né? A quem devo me confessar? A quem devo falar dos meus problemas? A quem devo falar das minhas dificuldades? Né? O próprio texto de Tiago diz: orai uns pelos outros. Né? Orai um pelos outros. A Igreja Católica, por exemplo, ela tem o hábito da pessoa que está passando por uma dificuldade, ela chega e confessa para o sacerdote da igreja, que é o padre, né? Então ele vai confessar, passar ali as dificuldades. Hoje em dia está muito difícil, talvez, esse tipo de situação, porque se a pessoa acha um pastor que não tem sabedoria, aquilo que era para ficar no gabinete, talvez ele possa, né, ser transmitido para o restante da sociedade. Eu falei aqui numa outra escola bíblica a respeito, acredito que ninguém vai se escandalizar, que são todos adultos, mas de uma jovem que estava sentindo, né, atração por uma outra jovem, e ela foi confessar para o seu pastor. O seu pastor, carregado de não sabedoria, disse para ela assim: não, minha filha, você tem que começar a assistir uns filmes adultos para trazer um interesse em você, a não ter interesse por uma outra menina. Já pensou? Um conselho desse? Então, muitas vezes, se a pessoa que está dando o conselho não tiver uma sabedoria para transmitir um conselho, ao invés dessa pessoa estar sendo ajudada, fica pior a situação, meu irmão. Então, o próprio texto de Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu posso confessar para qualquer um dos irmãos, inclusive também o meu pastor, porque também é uns aos outros. E aí, orai uns pelos outros para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, vocês não sabem o que é um efeito de uma oração em conjunto. No tempo que eu fui um dirigente na congregação no Brasil, e eu chego lá, um setor novo, chego lá, a congregação estava no gato, vamos dizer assim, né? Eu falei assim: não, meu irmão, isso não pode. A igreja tem que dar o exemplo, nós temos que colocar um relógio nessa energia, né? E aí passou um pessoal lá é Celpa. Passou o pessoal da Celpa e falou assim: não, agora pode deixar que, como vocês estão tendo interesse de colocar energia, nós vamos colocar o padrão, deixar tudo ligado e aí vai ficar tudo funcionando. Beleza. Peguei os dados da igreja, falou tudo bonitinho e ficou lá. Aí alguém chegou para mim e falou assim: meu irmão, isso vai dar um problema tão grande, porque eles vão cobrar todo o retroativo que a igreja ficou funcionando aí. Eu falei assim: meu irmão, nós servimos a um Deus fiel. E durante a noite cheguei para a igreja e contei a situação para a igreja. E eles tinham tirado foto, documentação, tudo, né? E aí eu cheguei e contei a situação para a igreja. Eu falei para a igreja assim: vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração por esta causa aqui. E não é possível que não tenha nenhum dentro dessa igreja que Deus não vai ouvir a oração, né? E aí chamamos a igreja se colocou de pé, nós oramos em prol daquela causa. E aí, uns 15 dias depois, o rapaz da Celpa me ligou: ô, seu Cleito,
em relação à documentação lá que foi feita da igreja, não sei o que aconteceu aqui, mas nós perdemos todas as fotos, aquele documento lá, nós vamos ter que refazer. Eu falei, não, meu irmão, pode ir lá, pode tirar tudo que nós vamos pedir pelo escritório daqui do Tucumã mesmo, que está tudo resolvido. Ah, mas você então não quer não? Eu falei, não, quer não, pode tirar lá tudo que nós vamos ligar por aqui mesmo. E assim, no mesmo culto, nós ganhamos o padrão, ganhamos quem... E tudo deu certo em nome do Senhor Jesus. Eu falei, não é possível que não tem nenhum dentro dessa igreja que Deus não vai ouvir, né? E aquele versículo ali, olha lá, orai uns pelos outros para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Será se dentro dessa igreja de Bridgeport hoje não tem um justo que Deus possa ouvir essa oração? Então, quando nós fazemos uma oração em conjunto, pode ter certeza, irmã Dulce, que Deus está ouvindo a nossa oração. Amém? Então, essa questão aqui que eu parei em Tiago 5,16, lá no finalzinho, no capítulo, no terceiro tópico, vai deixar bem claro, né, a confissão de pecados para quem realmente nós devemos confessar. Há um verbo grego importante para confessar, né? Eu não sei ler grego, mas os irmãos que quiserem acompanhar na lição está aí. Que significa professar, reconhecer aberta e largamente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo. Comprometer-se com logo. Podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou não crê. Numa outra oportunidade eu tinha dito aqui a respeito da pessoa falar. Em qual conotação a responsabilidade da veracidade daquela palavra que a pessoa falou. Por exemplo, eu marco um compromisso com o irmão Omar, e muitas vezes talvez eu invento uma desculpa, uma mentira para tentar ludibriá-lo. Né? Eu contei um testemunho de um pastor uma vez que ele tinha que fazer um trabalho em um retrovisor de um veículo, e o vidraceiro cobrou R$40 para fazer esse trabalho. E ele falou assim, olha, era no início da semana, falou assim, no sábado você vai receber comigo esses 40 reais. Tudo bem. Chegou no sábado, marcou o horário que era para o vidraceiro receber o dinheiro, o vidraceiro não apareceu, logo veio a esposa do pastor. Amor, vamos comer uma pizza? Ele falou assim, misericórdia, eu só tenho R$40, que é o dinheiro do vidraceiro. Né? E a esposa ficou assim, meio triste. Né? E aí, deu o horário, o vidraceiro não apareceu. Aí ele, para fazer uma média com a esposa, falou assim, não, vamos lá comer essa pizza. Né? Aí chegou na pizzaria, pediu a pizza. Quando cortou o primeiro pedaço, foi levar a boca, o telefone toca. Quem era? O vidraceiro. Fala assim, pastor, paz do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo bem. Aonde é que o senhor está? Ele falou assim, eu agora nesse exato momento eu estou na pizzaria comendo uma pizza com os teus R$40. A pessoa se ele mente. Ah, não estou em casa, né? Não sei o que e tal. Aí, o irmão nem desligou o telefone, chega do lado do pastor. Ele estava 2 mesas ao lado do pastor. Aí chegou para o pastor e falou assim, pastor, você já experimentou o bobó de camarão que aqui tem, não sei o quê, e foi pedindo um monte de coisa, né? Ele falou, rapaz, eu só tenho R$40. E no final daquele encontro, o vidraceiro falou assim, não, pastor, pode deixar que eu vou pagar toda a sua conta. Pode deixar que tudo que nós consumimos aqui eu vou pagar, pode deixar comigo, né? Porque aquela pessoa, o vidraceiro, ficou feliz por ele não ter mentido. Ele falou assim, não, já que você vai pagar toda a conta, tá aqui os teus R$40, então, né? Então, se a pessoa tivesse mentido, né? Muitas pessoas por aí têm, carregam certas culpas por mentir, né? A pessoa estava do lado e ele dissesse, não estou em casa no momento, passa lá outro dia que eu te pago, né? Mas a pessoa estava querendo ver qual seria a atitude dele. E assim acontece inúmeras situações, né? O telefone toca, meu irmão, não vi não, estava carregando lá, nem vi tua ligação. Mentira, rapaz, você não queria atender.
né? Então, muitas vezes, essa questão de confessar publicamente, nós já falamos aqui em outras lições a respeito do batismo, né? Que é uma confissão pública. Nós temos aí até uma advogada que nós lembramos, né, irmã Messi, a respeito de essa confissão pública que nós fazemos aqui na Terra em relação ao batismo, pode se tornar também uma questão espiritual quando chegarmos aos céus, né? Porque essa confissão que nós fazemos, né, diante dos homens, certamente, quando naquele grande dia do grande trono branco, né, onde vão procurar lá, folhear um livro e procurar o nosso nome, certamente vão ter provas de nós confessando aqui na terra o Senhor Jesus, né, nas nossas vidas. Então, essa confissão do pecado também é concernente a isso. Nós devemos confessar a Deus, né, os nossos erros, as nossas falhas, para que nós venhamos alcançar misericórdia, assim como está escrito lá em Provérbios. Porque muitas vezes a mente do ser humano ela vai cauterizando. Ela vai cauterizando porque aí o pecado começa a ser normal, né? Aí já chama iniquidade. Eu sei que estou errado, mas continuo no erro que eu estou cometendo. Aí já se chama iniquidade. A pessoa está errado, sabe que está errado, mas continua fazendo os mesmos erros. Então a pessoa já está em iniquidade. E talvez seja um dos maiores problemas desses últimos dias seja a iniquidade. Eu já falei aqui numa outra oportunidade que nós tínhamos um irmão lá na minha cidade que nós evangelizávamos ele. E era um presbítero, inclusive era de outro ministério, mas mesmo assim a gente evangelizava ele. E quando nós chegávamos para ele, ele simplesmente falava assim: meu irmão, eu sei que eu estou errado. E muitas vezes quebra, né, os nossos argumentos. Porque ele reconhece que ele está errado. Mas o inimigo foi tão furioso que eu até fiquei por vários dias me perguntando: será se nós estamos realmente sendo igreja nessa terra? Porque o inimigo foi tão furioso com ele, apesar das nossas visitas, ele deu uma depressão tamanha na vida dele que ele deu um tiro na cabeça e se suicidou. Eu fiquei me perguntando por vários dias qual era o meu papel de crente e de igreja nesses últimos dias, que aquela pessoa morreu sem Cristo. Um obreiro, um presbítero da casa do Senhor, desviado. E por vários dias eu fiquei me perguntando, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. O segundo subtópico diz assim: a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão do pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando os pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Antigamente, as Assembleias de Deus, culto de Santa Ceia, os irmãos se colocavam de pé na frente do púlpito e confessavam o seu pecado diante de toda a igreja. Hoje em dia isso não acontece mais porque gerou muitos processos, né? Muitos processos foram gerados através desse tipo de situação. Mas os usos e costumes, talvez, da Assembleia de Deus de antigamente, a Assembleia de Deus, por ser uma igreja que mais, assim, evangeliza, uma pessoa que mais tem adeptos a ela,
também uma igreja que mais perde em crente se chama Assembleia de Deus. Hoje, talvez esses usos e costumes estão um pouco mais brando, mas antigamente os usos e costumes eram tremendos. Eu me lembro do meu pai dizendo que a minha mãe tinha sido excluída da igreja porque o meu pai tinha dado uma bicicleta para ela. O crente não poderia assoviar. E eram inúmeras situações, eu até contei aqui uma outra vez também, que a igreja, eles compraram um Jeep e disseram assim, olha, esse Jeep a partir de agora não, porque ele não tinha carregado ninguém, né? Esse Jeep aqui só vai carregar pessoas crentes. E aí eles foram uma programação na zona rural, e quando voltaram, na beira da estrada estava lá uma pessoa descrente com a perna quebrada. E aí? O Jeep só poderia carregar crente. Um descrente com a perna quebrada. E aí foram embora para a cidade e não levaram o descrente, porque estava... Aí onde fica Paulo escrevendo aos Coríntios 13, lá no finalzinho da carta, no versículo 13. Agora só nos resta a fé, a esperança e o amor. E o mais importante delas é o amor. Então, os usos e costumes ganharam sobre o amor. E nesse tipo de situação de usos e costumes, até os dias de hoje, tem muitas pessoas doentes, emocionalmente e espiritualmente, por questões de usos e costumes. Mas o mais importante é a confissão dos nossos pecados perante Deus e deixa que o Espírito Santo vai falando aos nossos corações e nós vamos nos moldando, nos transformando para nos estarmos aptos a estar com Cristo Jesus. Então, no segundo subtópico diz que no momento da conversão, né, ou então no batismo que nós confessávamos os nossos pecados. Depois da confissão de pecados se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. O terceiro subtópico que nós temos 20 minutos por tópico, né? Mas já foi aqui. O terceiro subtópico diz assim, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Provérbio 28, 13. Então, a alma é consolada e a vida espiritual restaurada. Outro dia alguém me perguntou, mandou aí essa semana mesmo, mandou um WhatsApp, falou assim, por que Deus criou a árvore lá no Jardim do Éden, sabendo que Eva iria pecar? Eu disse para ele assim, olha, Deus criou duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus, por saber todas as coisas, né? Já falei aqui também em outra oportunidade, os pontos cardeais, né? Quando a Terra fala os quatro cantos da Terra, o norte, sul, leste e oeste, para cima, para baixo e por dentro. Então Deus te conhece de todas as formas, né? De frente, de costa, de um lado, do outro, por cima, por baixo e por dentro. Deus, por ele saber todas as coisas, ele fez, talvez, essas duas árvores e colocou no jardim do Éden e disse para Adão e Eva não comer da árvore do fruto. Mas talvez o que seja ali mais pesado não seja o comer, mas sim a desobediência. Porque Deus falou, não coma. E eles foram lá e comeram. Então, muitas vezes, essa questão do pecado, a partir do momento que a pessoa diz para o próprio Deus
que ele está cometendo um erro, uma falha, está tendo uma dificuldade, seja uma melhor forma dele passar por cima daquele erro, da falha ou da dificuldade. Quando ele começa a dizer para o próprio Deus. Porque a nossa mente, eu já te falei aqui uma outra oportunidade a respeito de uma questão de um presidiário, mas agora eu vou contar uma outra. A mulher estava com uma doença terminal, vamos dizer assim, tipo uma leucemia. Ela foi lá, fez uma transfusão de sangue e fizeram, né? Trocaram o sangue dela por bolsas de sangue. E aí, toda vez que ela chegava no médico, o médico falava assim: não, a senhora está muito bem. Ah, senhora, parabéns, a senhora está muito bem, a senhora, né? Já passou por cima dessa dificuldade. E assim ela foi vivendo ao longo de 15 anos. Olha o poder da nossa mente. Ao longo de 15 anos, aquela mulher estava viva e toda vez que ela ia no médico, o médico dizia: a senhora está muito bem, parabéns, né? A senhora é uma guerreira. E aí o médico morreu, passou todos aqueles processos, aqueles exames para um outro médico. Aí o médico olhou assim: a senhora é a dona fulana de tal mesmo? Sim, sou eu. De acordo com esses exames aqui, a senhora não tinha mais do que 2 anos de vida. A partir do momento que ela ouviu aquilo, a mulher começou a definhar. Problema de rim, problema de pulmão. 6 meses a mulher morreu. Então, a partir do momento que eu confesso para Deus, eu confesso uns para com os outros, o meu pecado, a minha dificuldade, talvez eu estou tirando da minha mente esse peso. O próprio Isaías, quando ele escreveu lá no versículo 50, melhor, no capítulo 59, versículo 1, ele diz assim, ó: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados, agravado para nos ouvir. Aí o versículo seguinte diz: mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quanto mais distante de Deus eu estou, mais difícil de ouvir as minhas palavras talvez ele esteja. Ou talvez quanto mais distante eu estou de Deus, eu estou mais distante também de ouvir a palavra de Deus. Uma mestra. A palavra tem poder de vida e de morte, né? Então, a irmã Messia falou aí da questão espiritual. Se nós conseguíssemos ver, enxergar a batalha espiritual que está acontecendo ao nosso derredor, né, nós enlouquecemos. E muitas pessoas... Tem um pastor lá da minha cidade, no interiorzão do Pará, ele orou para Deus: Senhor, deixa eu ver. E Deus deixou ele ver. Ele falou: não quero ver mais. Então a batalha espiritual que acontece ao nosso derredor é muito grande, meu irmão. Por isso que quando tem alguém manifesta, alguém endemoniado, né? E você se fala: sai em nome de Jesus, e ele fala, começa a sorrir de você, né? Você que fez isso, que fez aquilo outro, e começa a apontar os seus pecados. Né? Então, se a pessoa não tiver ali uma comunhão com Deus, ele vai tentar ser um de bonzão lá de expulsar o demônio e vai passar vergonha, né? Que o inimigo ele vai envergonhá-lo. Vamos adiantando aqui, meu irmão. Então, o símbolo da confissão do pecado. No ato da confissão do pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Deus Altíssimo,
Então, em arrependimento sincero, a confissão e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim que experimenta... Nós lemos isso aqui, né? Então vamos lá para o segundo tópico, meu irmão, que falta 18 minutos. O perigo do pecado não confessado, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, né, que é lá o tema do nosso texto prático, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado e deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante aos vossos primeiros pais, Adão e Eva. Viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus, né? Mas Deus sabia que eles já tinham caído. E Deus chega para falar com Adão, né? Como era de costume, todos os dias, e diz: Adão, onde é que tu andas, Adão? Mas Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas queria que ele confessasse, né, o que ele tinha feito. Bem como Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar os seus pecados. Em 2 Samuel, capítulo 11, verso 12. Então, muitas vezes, por exemplo, o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Alguém escolhido por Deus, né? E aí teve aquele episódio lá com Betseba, né? Batseba. E o homem trocando todo um reinado de autoridade, um homem segundo o coração de Deus, por, vamos dizer assim, um prato de lentilha, prazeres da carne. E o mundo está por aí oferecendo todo tipo de situação, todo tipo de água. Mas Jesus disse para aquela mulher: se tu beberes da água que eu tenho para te oferecer, de maneira nenhuma tu nunca mais terás sede. Se realmente nós bebermos da água que Cristo tem para nos oferecer, o mundo pode oferecer pratos de lentilha, porta larga, mundo espaçoso, mas de maneira nenhuma vai nos alcançar e vai nos tirar do foco de caminhar na porta estreita, apertada, o caminho talvez espinhoso, mas que nós temos um foco de estar com Cristo Jesus. Não adianta eu percorrer uma porta larga, né? Mas no final dela eu perder a minha salvação. Quando Jesus estava lá na igreja de Laodiceia, ele batia a porta e dizia: olha, eis que eu estou à porta e bato. Eles estavam do lado de dentro cultuando talvez o próprio Deus. E Jesus, que era o principal, estava do lado de fora. Então, muitas vezes, o perigo do pecado não confessado. O rei Davi e Adão, talvez eles tentaram encobrir este tipo de situação. E aí eu acredito que todos os irmãos conhecem a história. O profeta Samuel chega e conta uma história para Davi, né? Ele: não, esse homem aí tem que ser morto. Mas mesmo assim, Deus dá sabedoria para Davi e diz para Davi assim: agora então você escolhe, você quer ser castigado por Deus ou pelos homens? Ele diz: olha, eu quero ser castigado por Deus, porque os homens são muito maus. Deixa que Deus me dê o meu pecado, o meu castigo. Os homens são muito maus. Então, o segundo subtópico é as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente perfeito e belo que Deus criou.
Por isso, a vida de Adão e Eva há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos e a transição da natureza imortal para a natureza mortal, né? A transição aí, a pessoa não tinha doença, começou a ter doença, a pessoa tinha vida eterna e começou a morrer. Diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado, os nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Outro dia eu vi um vídeo aí de uma senhorazinha zangada com a Eva, né? Ela passando uma roupa e zangada mesmo, e disse: ó Eva, quando eu chegar aí no céu, nós vamos ter uma conversa séria. Né? Ela disse porque ela estava trabalhando, né? E era culpa de Eva, por isso que ela estava trabalhando. Mas, brincadeiras à parte, né? Foi algo que nós herdamos, né? Uma natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O terceiro subtópico diz assim: as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito, né, e o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflições que levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o seu vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Muitas vezes, Deus ele nos dá o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, entre o sim e o não, mas nós não temos a escolha da consequência das nossas más escolhas. Eu tenho a escolha, eu tenho o direito de escolher entre o bem e o mal, mas aí vamos dizer assim, as situações que as minhas más escolhas vão trazer para mim, eu não tenho como escolher o que vai vir de mal sobre a minha vida. Então, Davi, ele reconheceu, apesar dele reconhecer, né, o seu pecado, mas mesmo assim a espada não deixou a sua casa. Davi, reconhecendo os seus pecados, mesmo assim o seu filho ainda morreu. Davi, reconhecendo todos os seus pecados, mesmo assim, ele passou por muitas dificuldades. Então, não tenha a esperança de que você está passando por você está em pecado, talvez está reconhecendo a sua iniquidade, mas não tenha certeza de que vai sair tudo bom e maravilhoso, porque tem a consequência, infelizmente. O nosso terceiro subtópico, né, diz assim: a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Aquele primeiro versículo que nós pedimos para colocar lá, né? Agora vai ter a resposta dele. Confessando o pecado para Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve ser primeiramente dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele tem poder de perdoar os nossos pecados. O texto lá diz, né? Confessai uns aos outros. Eu posso falar para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu pastor? Posso. Mas talvez eles vão te ajudar somente com um tapinha nas costas. Mas quem pode perdoar é Deus. Né? Então no Salmo tem aqui duas referências, né? Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Né? Agora vai, não peques mais. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em 1 João, capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Desta forma,
perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Nós que estamos talvez passando por lutas, por dificuldade, achando que está muito pesado, né? O próprio Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloque as suas dificuldades, os nossos pecados nós temos que colocar colocar nas mãos de Jesus, que ele vai estar aliviando essa condição. O segundo subtópico diz assim, alcançando a cura e a restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir trilhar por uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Você viu aquela situação que aconteceu lá com Paulo, quando Ananias orou por ele? Ananias orou por Paulo, e o texto diz que como escamas caíram de seus olhos. Talvez quando Paulo ele era perseguidor da igreja, essas escamas, talvez ele não conseguiria enxergar, né, aquilo que ele estava fazendo, o ato que ele estava cometendo contra a igreja de Cristo. Mas quando as escamas caíram dos seus olhos, ele começou a enxergar as coisas de Deus, as coisas espirituais. Talvez nós também somos assim. A partir do momento que nós estamos com os nossos olhos carregados de escamas, nós não conseguimos enxergar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Mas a partir do momento que nós oramos a Deus, entregamos nossas culpas a Deus, colocamos nas mãos dele, é como se as escamas caíssem dos nossos olhos e nós começamos a reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Então que nós venhamos, né, reconhecer aquilo que nós temos feito, estamos fazendo de errado perante Deus, que ele vai nos estar abençoando grandemente a cada um de nós. Não há nada mais restaurador do que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador de confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração. Conforme lemos nas palavras do salmista, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, ele faz esse cântico, né, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito, reconhecendo todo o seu pecado perante Deus. E muitas vezes, talvez, nós, pelo nosso ego, talvez nós não deixamos nós mesmos reconhecer as nossas dificuldades. Talvez nós não deixamos, né? Mas se eu deixar de fazer isso, eu vou perder isso. Meu irmão, você não pode deixar de perder a vida eterna com Cristo Jesus. Nada que esse mundo tem para te oferecer vale uma eternidade com Cristo Jesus. Nada, 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 nada. Nada que esse mundo tem para oferecer. E muitas pessoas têm trocado essa eternidade com Cristo Jesus por coisas deste mundo. Na sexta-feira mesmo, eu e minha esposa fomos ali visitar uma mulher, inclusive nós nem viemos para a igreja porque nós estávamos lá. E nós conversando, esse mundo nosso é muito pequeno, né?
O irmão dela é cantor do nosso mesmo ministério lá em Tucumã, no estado do Pará. Ela falou assim, meu irmão aqui, mostrou a foto dele lá, minha esposa. Olha aí, rapaz, nós conhecemos, né? Então, ela falou que sente vontade de estar na igreja, mas ela disse que a cerveja não deixa. Ela tem vontade de louvar na igreja, mas a cerveja não deixa. Eu falei aqui um outro dia que lá em Gênesis, o próprio Deus disse assim, olha, que nós iríamos dominar sobre as plantas, sobre os peixes, sobre tudo que há na terra. E o inimigo hoje ele está fazendo ao contrário. Ele está deixando com que as plantas dominem o ser humano. Era algo que era para o ser humano dominar, ele está sendo dominado. Porque todos os vícios provêm de uma planta. Pode ver. A cachaça, a maconha, né? Essas drogas sintéticas aí, pode ter certeza que tem também. Pode ter certeza que o principal dela também é de uma planta. Então, tudo que o inimigo era para dominar, ele está sendo dominado nesses últimos dias. Então, eu vou deixar aqui a conclusão para o nosso superintendente, né? E que o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao coração de cada um dos irmãos, tá? Se você não quer confessar o seu pecado para o seu pastor, para o seu irmão, para a sua irmã, apresente diante de Deus, fale para Deus, porque Ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Ele tem poder de perdoar os nossos pecados, mas a partir do momento que nós falarmos com sinceridade a Deus, nós façamos que nem Jesus disse para aquela mulher, vai agora e não peques mais. Né? Entregamos nas mãos de Deus e coloca um alvo, fala assim, a partir do dia de hoje que eu entreguei as minhas dificuldades para Cristo Jesus, estou confessando para Ele, eu não mais vou fazer isso que desagrada a Ele. E pode ter certeza que aquilo que nós falamos lá no início, da mente pesada, a tua mente está te machucando, a tua mente está te deixando para baixo, pode ter certeza que a tua mente, a partir desse momento, vai estar limpa e você vai ser, né, verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. Eu agradeço a oportunidade.